Olá pessoal, eu sou Marlene von Zeckendorf, eu sou biblioterapeuta e life coach. Há 4 anos eu recebi o diagnóstico de uma artrose no quadril esquerdo. De lá para cá, procurando uma alternativa para não ter que operar, recebi uma recomendação de um excelente profissional, Dória Gark, especialista em alinhamento corporal e fisiologia. Há 1 ano e 4 meses que eu me trato com ele e hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com ele para uma conversa em que ele fala sobre a amplitude do seu trabalho. O Dória Gark é um terapeuta corporal holístico, criador de um método próprio de alinhamento corporal. Trabalha com a base de fisiologia e cinesioterapia, que é o estudo do movimento. Ele pertence à Sociedade Internacional de Terapia, o CINT, e tem experiência de mais de 25 anos no mercado. Eu posso testemunhar que eu estou passando por uma transformação muito grande no corpo, mente e alma. E você tem sido uma figura fundamental neste meu processo. Dória, você pode nos contar como funciona esse método? O método, Marlene, boa tarde a todos, primeiramente. O método está numa relação específica de que toda essa estrutura tem normas de funcionamento. E não fui eu que criei essas normas, né? Essas normas são de uma anatomia, de uma fisiologia de um animal. Então, quando a gente pensa isso num conjunto geral, você só vai poder ministrar algo para alguém a partir dessa análise, né? Então, eu vou ter que entender como que esse corpo está hoje, quais são os limites, o que ele não está dando conta de funcionar, por que chegou nesse local, porque tem uma parte do método que fala da relação com a causa, né? Se eu não for encontrar a causa, pouco eu vou poder fazer para as pessoas. Então, essa é a ideia primária, que isso tudo já tem normas de funcionamento, que não fui eu que as criei, e que então eu tenho que analisar essa estrutura e o que eu encontrar fora do lugar, dentro desse olhar, dessa condição, desse método de alinhamento, eu vou tentar trabalhar com várias técnicas para a gente chegar ao alinhamento dessas funções. E para quem que se destina o seu trabalho? Acho que no primeiro momento o trabalho se destina para qualquer pessoa que queira ter um corpo que funcione melhor. Funcione melhor no maior sentido, né? Por fora, por dentro, harmônico em todas as partes mínimas e máximas dessa estrutura, com potencializações do que esse corpo pode vir a fazer, sem uma ideia fechada de cronologia, que não seja porque a pessoa tem 60 ou 70 ou 90, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que já tinha 97 anos, mas eu tenho também clientes que me buscam com 13 anos, com 12 anos. Então, para quem quer potencializar a sua existência, eu acho que o método se destina a isso no primeiro momento. Ótimo. Tem algum local em que o método tecnicamente não alcança, não é eficaz, Dória? Olha, a minha experiência, assim, ao longo desses anos todos, porque não são 2 nem 3 anos, são mais de 20 e poucos anos, 25 anos, a condição que eu observei é que há um feedback na estrutura, né? Eu entro com 50% do meu trabalho, que é olhar, enxergar, ver o que precisa ser feito. E o outro precisa entrar, no mínimo, com essa boa vontade. Lógico que, dentro da linha que eu trabalho, cada caso é um caso. Não existe essa massificação, não existe esse protocolo, né? Todos vão fazer a mesma coisa. Então, quando eu entro com esse olhar, eu preciso que a pessoa que me busca, que ela me dê essa liberdade de trabalho, né? E essa confiança. Eu acho que aí a coisa começa a andar de uma maneira bem harmônica e os avanços vão acontecendo. Então, dizer que o método não tem uma eficácia em algum momento, eu acho que não. Talvez mais na relação da entrega do outro. Aí sim eu posso encontrar alguma dificuldade, porque eu vou ter que permear coisas, né? Objetivos, metas. Então, eu acho que é mais às vezes na relação do outro para com o trabalho. Ou seja, tem que ter comprometimento, né? Essa ideia do comprometimento eu acho que funciona na vida para tudo, né, que você vai fazer, né? Assim, se eu vou varrer um chão, eu tenho que ter um comprometimento em querer fazer isso, né? Eu acho que se eu busco um profissional, eu tenho que ter essa vontade para que a coisa aconteça, né? A gente ainda sai de uma sociedade muito desse endeusamento dos profissionais terapêuticos, ou dos coaches, ou dos médicos, né? Onde eu estou ali paciente realmente, né? Parado, necessitando que o outro opere um milagre sobre mim, né? No meu caso, acho que fica bem claro isso, que é o oposto, né? Eu entro com uma parte
E isso demanda uma quantidade de esforços, de tempo, então não é uma coisa completamente rápida, às vezes. Demanda, cada caso é um caso, então tem que observar. Eu tenho respostas extremamente positivas que eu não esperava naquele momento e a pessoa me surpreendeu até pela ação, mas nós estamos falando também que além da parte mecânica, existe uma parte energética, né? E essa parte energética vai contribuir diretamente também. Como você consegue perceber simplesmente na nossa linguagem corporal, na nossa fala, nas atitudes, as máscaras que usamos e que nos mantêm aprisionados e desalinhados com a nossa essência? Essa questão da análise, né, ela é muito complexa, porque vem de um olhar de querer realmente enxergar o outro, né? Quando eu estou com alguém na minha frente, eu quero enxergar essa pessoa, então eu tenho que ficar pronto para ver todos os detalhes possíveis de comunicação. E o corpo não vai se comunicar só com a fono, né? Não é só alguém falando alguma coisa, até porque alguém pode estar falando alguma coisa e agindo completamente ao oposto, né? A fala pode ter essa bifurcação de sentidos. Então, quando eu penso em olhar o outro como uma questão máxima, eu estou na frente de um ser que está tentando se comunicar comigo. Então, esse escaneamento que algumas pessoas brincam que eu faço, né? De cima a baixo, de detalhes, ele é primordial a mim, para a minha condição de trabalho, né? Eu tenho que olhar e tenho que estar aberto para aceitar o que eu estou vendo. Isso também é uma outra condição, né? Porque o mundo tecnicista, ele existe, claro, eu tenho técnicas o suficiente para trabalhar, mas eu também tenho o meu lado intuitivo, né? Então é um local onde há uma mistura do que eu estudei, do que eu estudo, do que eu aprendo, com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que eu percebo, e eu tenho que aceitar isso como terapeuta para poder ter esse olhar máximo, né? E aí realmente é um escaneamento, é um olhar e tentar sentir o que aquele corpo está se comunicando, como aquele movimento está me dizendo algo, né? É basicamente dessa maneira. Então, abrindo máximo a minha lente, né? Eu digo que quando você é um profissional dessa área de corpo, quando você abre a lente, você abre tudo, né? O que você vê, o que você escuta, o que você cheira, e tudo isso faz parte da sua receptividade para entender como você vai interagir com o outro. E tanto é, pessoal, que eu estou reaprendendo a andar, modulando a minha fala, a minha voz fina, e ela está se tornando, com a prática, no conjunto, ela está melhorando. O trabalho é incrível. Então, só pegando uma ponte nisso que você está falando, essa questão de observar o que o outro usa para comunicar-se, né? No seu caso a fala em algum momento, no seu caso o tipo de marcha que você desenvolve, né? O andar reduzido, eu preciso encontrar os motivos que fazem você agir dessa maneira, né? E não estabelecendo nada como uma normalidade, não é essa a questão do método, não está buscando que isso é normal, isso não é normal, a gente não trabalha desse jeito, isso é esse indivíduo, e se isso nesse indivíduo o ajuda ou prejudica, isso é fundamental. Se eu encontrar algo no indivíduo que está não contribuindo com a qualidade geral de vida dele, eu como terapeuta corporal tenho que identificar isso e tentar mostrar, dentro de uma receptividade, claro, para falar, olha, talvez por aqui essa harmonia seja mais interessante. Fascinante esse trabalho dele. Em todo esse tempo fazendo os movimentos do método Dória, nunca teve uma série repetida e a cada vez há um aumento no nível de dificuldade. Como é que você consegue variar tanto? Essa é uma questão que há muito tempo já me perguntam, né? A ideia da variação é primeiro porque eu acredito num rejuvenescer de motricidades, né? Então, quando eu estou propondo algo que segue o mesmo caminho, mas com texturas diferentes, né, com movimentos diferentes, eu estou dizendo para o seu sistema neural, rejuvenesça, reaprenda, siga outro caminho. Também estou dizendo para o seu sistema emocional a mesma coisa. Ache outros caminhos, se reinvente, né? Isso é um propósito profissional. Dá muito trabalho fazer isso, claro, né? Porque aí cada sequência tem que ser repensada, refeita, então não é uma coisa tão fácil, assim. Mas isso me engrandece no sentido de entender que eu estou ajudando essa pessoa de outra maneira, não somente numa mecânica que está sendo trabalhada. Então, se reinventar nesse sentido e usar técnicas como bases de biomecânica, da própria cinesioterapia, né, para fazer esse trabalho acontecer, entender que se eu direciono a pessoa em outro espaço, né, em outra organização, eu posso ativar os mesmos sistemas que eu quero, né, neuromusculares, enfim, mas trazendo uma variação e que isso está rejuvenescendo o seu sistema corporal, você está se reapropriando da capacidade de variar o seu corpo, isso para mim é fundamental.
para que saia dessa rotina, né, desse movimento que é todo dia a mesma coisa. E olha que muitas vezes a gente precisa do movimento igual para o aprimoramento. Eu não deixo de fazer, né? Às vezes o movimento é repetido até X ponto e depois é preciso que ele seja reinventado. Ao trabalhar comigo, eu vi que muitas vezes você faz comparações do movimento do corpo humano com animais. Eu já andei como gato, como tigre aqui, muito legal. Como é que você aprendeu tudo isso? Eu aprender tudo isso volta para o mesmo local, né? Observar o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando e observar ao meu redor, né? Desde o começo, o método parte de um lugar que nós somos animais. Enquanto animal, eu tenho regras também que são relacionadas muito à minha base funcional de caçar, fugir, procriar, e isso está muito mais atrás do que um cérebro que pensa nesse momento e que me diz que eu sou isso ou aquilo. Então, usar esses recursos, né, de se aproximar de uma natureza da existência me faz também ter um olhar terapêutico mais mecânico e mais leve, né? Na verdade, eu posso ter um movimento mais aprimorado em algum momento, mas eu posso ter um movimento mais animalesco, no sentido mais primitivo do movimento. E isso pode resgatar, sim, uma função. Então, estar aberto para o uso de várias técnicas é uma coisa que vale a pena manter, né, no processo geral, e observar o que está acontecendo ao redor, né? Então, ao redor nós estamos numa natureza ainda que dentro de uma contemporaneidade, nós estamos numa natureza ainda. Então, esse seu corpo tem uma natureza, o meu corpo tem uma natureza, e quando eu aproximo isso da natureza mais contínua que a gente vê ao redor, de um animal ou de outra coisa, você pode resgatar uma essência de um movimento. Você também faz um trabalho terapêutico no sentido de apontar algumas coisas para a nossa evolução, que nos fazem ter insights e descobertas muito importantes. Pode nos falar um pouco sobre esse trabalho? Quando eu entro num processo de trabalho com alguém, eu, apesar de estar ali mecanicamente sugerindo movimentos, posturas, né, respirações, o que for necessário dentro da minha linha de entendimento para chegar a algum local com esse corpo, eu tenho que ficar atento também que alguns bloqueios vão acontecendo ao longo do caminho, né? E às vezes eu tenho que esperar essas ondas chegarem na praia para falar, ok, aqui agora é isso, né? Então isso é de uma demanda de uma estratégia quase profissional, de apontar em determinados momentos alguma coisa. Não é sempre direto, não é sempre num primeiro momento do contato, às vezes nem no segundo momento, às vezes depois de um tempo de estar observando essas mecânicas acontecendo e vendo que elas estão engatilhadas ou presas em sistemas paralelos. E aí é a hora talvez de comentar ou de apontar, claro, isso vai depender da receptividade do outro, né, como que o outro ouve isso também, porque não é uma crítica por si só, né? Eu não estou ali para criticar ninguém ou para dizer faça isso ou faça aquilo, mas para tentar orientar, né? Mostrar algo que eu estou vendo dessa janela de fora, né? O outro está numa janela de dentro, eu estou da janela de fora, e assim é o processo, como é com o meu próprio terapeuta também em outro local. Ele vai me apontar coisas que são realmente importantes para mim e que talvez eu não possa estar vendo. Então, esses pontuais que são feitos ao longo do caminho, no trabalho, eles são feitos depois de uma temporada de observações. Não é muito chega ali e fala assim. É tipo, vem observando, né? Eu estou lidando com o outro, eu estou atento ao outro. Esse estar atento é que me permite, às vezes, ser bastante específico, bastante exato no que eu quero falar, e aí isso pode gerar um processo de insight para a pessoa e uma mudança, né? Algo que possa ser bacana. E ele tem uma precisão cirúrgica. Exato, é cirúrgico o que ele quer dizer. Engraçado isso que você está dizendo, porque há muitos anos atrás alguém me disse isso, né, dessa precisão. E apesar do trabalho vem vindo já há muitos anos mesmo, esse é um local que ele é uma resposta de uma espera. As pessoas acham que isso é imediato no meu trabalho, e ele não é imediato. Isso é um local que eu venho observando, e ali eu dou aquele botezinho, né, aquele local, fala isso nesse momento, que isso já tem uma estrutura mecânica construída. Geralmente é depois que eu já construí alguma coisa mecanicamente. Bem importante essa pergunta. Segundo a sua visão, como e por que adoecemos? Olha, o adoecer, no sentido maior da palavra, né, para mim ele identifica o sair da harmonia, né? Essa estrutura ela não é feita para adoecer, né? Ela é feita para funcionar com alta qualidade, né? Tudo, né? Tudo isso já chegou numa escala de evolução para um funcionamento, digamos que perfeito. Mas esse adoecer, para mim, na minha visão, ele está relacionado a uma desarmonia.
na maioria das vezes, uma desarmonia entre o que eu penso, o que eu sinto. Eu sou de uma condição que organiza para mim mesmo, né, e para o meu trabalho, que o que eu sinto, o que vem do meu coração, o que vem da minha essência, é mais poderoso do que o que vem do meu conceito racional, do que eu aprendi pela minha cultura, né? Nós fomos incluídos dentro de culturas, né? Então eu não sou originalmente eu mesmo, né? Eu poderia garantir isso porque eu vim criado dentro de uma cultura, às vezes religiosa, às vezes social, econômica, mas eu fui criado dentro disso. Então o meu estado mais natural, ele é comprometido na maioria das vezes, né? E esse massacre, essa opressão, né? Tem uma parte que eu até falo no meu trabalho sobre o animal enjaulado, né? Assim, o animal em cativeiro é o animal mais violentado, né? Ele está fora das condições mais naturais para o funcionamento dele. Então, quando a gente entende isso e trabalha essa natureza da essência, eu acho que a gente pode estar mais perto de não adoecer, né? Lógico, tem tudo a ver com uma questão de alimentação, de cuidados paralelos que a gente faz, mas eu acho que adoecer é uma desarmonia em algum momento da sua história, onde o seu corpo acaba mostrando isso claramente. Dória, no mundo em que a medicina não está preocupada em achar a causa, raiz das doenças, e os tratamentos visam essencialmente remediar, curar, entre aspas, né? Não curar a causa, como eu disse, o que podemos fazer para prevenir as doenças e viver bem, sem adoecer? Eu acho que é o que a gente estava falando antes, né? Tentar entrar em contato consigo mesmo, organizar suas emoções, organizar seus quereres, né? Suas vontades, seus desejos. Eles são particulares ao indivíduo, cada um tem que achar a sua essência nesse sentido, para estar harmônico entre o que faz, né? E o que sente, né? Eu chamo isso de coerência, né? Essa coerência é fundamental, coerência em tudo, né? Você quer uma coisa, eu quero ganhar uma mobilidade, mas eu não quero me mexer. Então, sabe, mas eu não quero deixar de comer. Eu quero emagrecer, mas não quero deixar de comer. Ou sei lá, qualquer coisa parecida. Então, essa incoerência entre ações e metas realmente é o que prejudica mais. E aí é optar por isso, talvez, né? Uma coisa mais coerente, né? E é muito importante também mencionar aqui que no seu trabalho, Dória, você oferece alternativa voluntária, um trabalho voluntário para quem não dispõe de recursos suficientes para bancar esse tratamento, que é o meu caso. Atualmente eu estou fazendo o método, né, fazendo os movimentos com um estudante do método dele, que é o Arthur Goulart, em que eu pago um valor simbólico. Você pode nos contar como funciona essa opção? Essa é uma opção de vida, né? Uma opção pessoal, em tentar ajudar, né? Ajudar da melhor maneira que eu possa as pessoas que têm essa boa vontade e queiram receber o método, né? Claro, isso é feito às vezes através do trabalho com o do Arthur, que é um estudante atualmente do método, né? Ele que está reservado nessa ideia de estudo do método nessa fase. Às vezes é feito com o meu próprio trabalho, às vezes é feito de várias maneiras. A ideia é sempre poder oferecer um pouco mais. Então é olhar que apesar de eu ser um profissional remunerado nessa área, eu posso me estender a outras linhas de trabalho, dentre elas esses auxílios paralelos, né? É um outro indivíduo, se eu estivesse na mesma situação, talvez eu apenas quisesse alguém que fizesse o mesmo. Uhum. E, Dória, e a gente já está chegando ao final desse vídeo, e depois de feito o agendamento com você, fiz o agendamento, conheci você, entrei em contato, fiz o agendamento, como é que funciona o processo de realinhamento postural? Depois da análise feita, né, dessa estrutura de contato, da anamnese feita, eu vou propor uma sequência de movimentos ou de linhas de trabalho para que eu chegue onde eu quero com essa pessoa e que ela possa ver esses resultados. Então, isso demanda várias frentes, assim, pode ser num local mais particular, individual, presencial, pode ser à distância. Eu tenho pessoas que usam o método numa certa distância. Então, isso vai depender muito de caso a caso. O primeiro passo é realmente essa consulta, entendermos o que a pessoa busca, o que eu posso oferecer e aí seguirmos. Ótimo. Então, estamos finalizando aqui. Eu queria agradecer a presença do Dória, na minha vida, que ele tem feito um trabalho fantástico. Eu sou muito, muito grata. É claro que tenho o meu 50% de comprometimento, mas eu posso dizer que eu estou no processo de cura. E não importa a idade,
É fantástico o trabalho. Muito obrigada, Dória. Espero que vocês tenham gostado também. Dória, suas palavras finais. Acho que é apenas acreditar que você pode ir um pouco mais além do que você já viu sobre você mesmo. É basicamente isso. Obrigado, Marlene. Um abraço. Obrigada também. Ó, suas folhas.